Oi, eu sou o Arthur, estudante de medicina do quarto semestre, e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio na 28ª Região de Saúde do Rio Grande do Sul, uma análise temporal e sazonal dos anos de 2014 a 2023. Eu fiz esse trabalho em conjunto com a minha liga, que eu sou da Liga Acadêmica de Patologia, e a gente recebeu orientação do nosso preceptor, o professor Denis Baroni Cruz. Introduzindo então o infarto agudo, ele vai ser uma das principais causas de morte no Brasil e o nosso estado vai se destacar como um dos estados com a maior taxa de mortalidade. E uma análise dos nossos dados regionais vai ser muito importante para que a gente consiga montar estratégias de prevenção para conseguir diminuir essa taxa de mortalidade. E os nossos objetivos foram analisar a tendência temporal e a sazonalidade da mortalidade por infarto agudo do miocárdio em 13 municípios da 28ª Região de Saúde do Rio Grande do Sul. Nossa metodologia, então, a gente utilizou uma série de filtros para filtrar dados obtidos no DataSUS, dados secundários, né, do DataSUS, e esses filtros foram a 28ª Região de Saúde, com uma abrangência geográfica, a causa, então, da mortalidade e da morbidade foi o infarto agudo do miocárdio, como causa CID-10, e adotou-se o período de 2014 a 2023. E outra coisa muito importante é que a gente filtrou por local de residência. Então, esses dados, eles dizem com relação à cidade em que essas pessoas estão registradas, e não aonde elas foram atendidas. E aqui embaixo dá para ver, então, da onde eu retirei os dados na plataforma DataSUS. Aqui tem o mapa do Rio Grande do Sul, que mostra que a 28ª Região de Saúde está bem no centro, e esses são os municípios que compõem ela. Então, nos resultados, eu trouxe primeiro os resultados mais gerais, que ao longo desses 10 anos que a gente observou, teve um total de 2.251 óbitos por infarto, o que traz um coeficiente médio de mortalidade de 64,4 a cada 100 mil habitantes. Dentro desses óbitos, a gente teve, né, ao longo dos 10 anos, teve 3.290 internações por infarto. E a partir dessas foram registradas 289 óbitos, o que traz uma taxa de mortalidade de 8,78%, destacando-se algumas cidades como Sinimbu, que teve 43% de taxa de mortalidade, e Vale Verde com apenas 3,23%, praticamente 13 vezes menor que a de Sinimbu. E também tem um tempo médio de permanência hospitalar de 3,8 dias. Além disso, tiveram 1.509 internações, que a causa foi o tratamento do infarto agudo do miocárdio, que daí não entra dentro daquelas 3.290 internações. E aqui do lado dá para ver um gráfico que mostra a taxa de mortalidade hospitalar por municípios. Analisando então a tendência temporal, como dá para ver no gráfico, não existe nenhuma linearidade no coeficiente de mortalidade anual por infarto agudo do miocárdio entre os anos de 2014 e 2023. Mas o que observa-se? Que em 2018 a gente teve o maior coeficiente, que foi de 75 óbitos a cada 100 mil habitantes, enquanto em 2023, o último ano da análise, foi de apenas 55 óbitos. Também dá para perceber que entre 2018 e 2021 teve uma grande tendência de queda, mas que ela foi rompida em 2022, quando teve um aumento da taxa de mortalidade e novamente uma queda para 2023. A gente tem que esperar os dados dos próximos anos para que a gente consiga ver se essa queda de 2023 ela vai retomar uma nova tendência de queda ou se ela vai ser igual à de 2017, que foi apenas uma queda pontual e que logo após subiu novamente. E aqui ao lado do gráfico eu trouxe o número de óbitos por ano. Com relação à sazonalidade, já é conhecido na literatura que o frio é um grande fator de risco para o infarto agudo do miocárdio. E ao fazer a análise, a gente conseguiu constatar isso de fato. Então, o inverno ele vai ser o período mais crítico para quem já tem uma predisposição a essa doença. E o pico de óbitos ele ocorreu entre maio e julho. Como dá para ver nessas linhas, que elas formam um V invertido com o ápice justamente no inverno. Ficou ali muito claro que conforme faz essa transição dos meses quentes para os meses frios, ali por exemplo de fevereiro até maio, houve um crescimento de 70% na taxa de mortalidade em apenas 3 meses. E fevereiro, mesmo que ele tivesse 30 dias, né, que ele foi considerado com 28, mesmo com 30 dias, fazendo essa média, ele ainda seria o mês com o menor número de mortalidade. E a nossa conclusão, então, é que, como pode ser percebido, a mortalidade pelo infarto agudo do miocárdio não vai seguir um padrão horizontal. Tem muita variação em todos os sentidos. E assim como esperado, nos meses mais frios, teve uma maior prevalência da mortalidade por infarto agudo do miocárdio, tendo até um aumento de 80% na chance de ser acometido. Muito obrigado pela atenção.